Durante minhas palestras, eu costumo brincar e dizer que os arquitetos, as arquitetas e os designers de interiores dirigem uma ONG chamada Arquitetura do Amor. Pois é, eu falo isso como forma de mostrar o quanto esses e essas profissionais trabalham sem remuneração para executar muitas das tarefas dedicadas aos clientes. Eu calculo que arquitetos, arquitetas e designers dedicam até 40% do tempo ao cliente e não cobram por esse tempo dedicado. Essa estatística assombrosa é resultado dos meus 30 anos estudando o processo de gestão de escritórios de arquitetura e de design de interiores. Tanto faz se o escritório atua em cidades pequenas ou grandes, localizadas no norte ou no sul do país, e se o escritório é dirigido por homens ou mulheres. O problema de fazer e não cobrar assola todos e todas, sem distinção de formato, sem distinção de localidade ou gênero do gestor da operação. A origem do problema está na formulação e na oferta inadequadas dos serviços e no medo de estabelecer limites claros e, com isso, perder o cliente. Em alguns casos, eu verifico também uma baixa autoestima, o que impede de negociar com assertividade e de manter uma postura sólida na argumentação de vendas. Mas muitas vezes eu constato que o problema de fazer e não cobrar é resultado do despreparo do profissional, da profissional na execução das tarefas de gerenciamento da parte de projeto ou do gerenciamento propriamente dito da execução. E o despreparo leva o profissional, leva a profissional a reduzir o escopo da intervenção e não cobrar pelo serviço, crente que dessa forma não será responsabilizado, não será responsabilizada por eventuais erros. Existem também situações onde o refazer uma tarefa fora do combinado não é remunerada, especialmente na etapa de projeto. Bom, eu vou listar aqui as principais situações e tarefas que são executadas, seja de forma total ou parcial, e não são cobradas do cliente. Começo pela assessoria prestada na escolha do imóvel, o que na maior parte das vezes é feita sem remuneração, na esperança que depois o sujeito te contrate para fazer o projeto, seja da edificação, se for um terreno, ou da reforma, se for um apartamento, por exemplo. Cobre um valor para executar esta tarefa e, se for o caso, dê este valor como desconto na posterior contratação dos serviços para elaborar o projeto e também para gerenciar a execução. Muitos profissionais me perguntam se devem cobrar pela primeira visita ao local que será alvo da intervenção. A pergunta em si já traz consigo uma anomalia, porque demonstra uma conduta equivocada da profissional que durante essa visita acaba dando ideias sem receber por isso. O primeiro contato com o candidato a cliente deve servir para entender a natureza da intervenção e, muito importante, conhecer o perfil e o estágio de compra desse potencial cliente. No PDG, que é o meu método de gestão de escritórios de arquitetura e de design, ensino como conduzir esse primeiro contato. Refazer projeto por solicitação do cliente, às vezes depois da etapa ter sido aprovada, é outra anomalia muito comum e representa um enorme tempo investido sem ser remunerado. Minha recomendação é estabelecer que o projeto só pode ser alterado na fase de estudo preliminar e desde que não ultrapasse a 30% da área projetada. Além disso, será cobrado honorários adicionais. Para saber mais sobre como fazer isso, assista o vídeo Como Acabar com as Alterações no Projeto sem remuneração adicional. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo.
Outra situação crítica acontece quando o objetivo é reformar uma casa ou um apartamento sem que existam plantas técnicas. Já na fase de execução, durante a demolição, encontra-se uma viga ou um pilar, o que exige modificações no projeto. O problema é que na proposta e no contrato essa condição não foi prevista e, consequentemente, o cliente não foi alertado. Para caso isso ocorresse, seria cobrado um valor adicional para as revisões no projeto. Aí sobra para o profissional ter que fazer as alterações sem ser remunerado por essa tarefa adicional. Arquitetas e arquitetos que se dedicam ao projeto arquitetônico precisam fazer a compatibilização dos projetos complementares. Eu descobri que muitos profissionais fazem isso sem cobrar um adicional no valor do projeto, o que acredito ser um erro, porque se trata de uma tarefa crítica e que demanda bastante tempo no processo de trabalho. No PDG, tratamos essa tarefa como um serviço específico e que vai ser remunerada calculando-se as horas gastas no desenvolvimento dessa tarefa, inclusive considerando o tempo gasto em reuniões com aqueles profissionais que fornecem os projetos complementares. Como tenho atuado junto a muitos profissionais nesses últimos 10 anos, me aprofundando nos processos de trabalho, percebo que vários desses profissionais decidem ir às lojas com o cliente para escolher acabamentos, escolher louças e metais e também escolher mobiliário antes de concluir o anteprojeto. Essas profissionais justificam a conduta como uma forma de evitar futuras alterações no projeto e facilitar o processo de trabalho. Bom, gente, eu considero essa conduta um erro gravíssimo, porque você dá de graça o que deveria ser cobrado, e aí já na fase de gerenciamento da execução. É preciso mudar o método de trabalho, lidando com essa insegurança na especificação de produtos na fase de projeto, o que vários profissionais conseguem fazer sem a necessidade de ir às lojas, tarefa que exige horas e dias de dedicação, além de muita paciência. Depois, já na etapa de execução, vamos cobrar para fazer essa tarefa, vendendo o serviço de gerenciamento de projeto, que cobre a parte civil e de decoração. Outra descoberta que eu fiz nestes anos trabalhando com muitos arquitetos, arquitetas e designers é que não cobram para fazer a orçamentação. Gente, orçar dá mais trabalho do que projetar, já que exige a colaboração de prestadores de serviço e de fornecedores, o que nós sabemos é bastante complexo. Orçar toma um tempo extraordinário na agenda, mas o serviço é fornecido sem que se cobre especificamente pelo tempo dedicado nessa tarefa. Mude isso já! O cliente pagou pelo projeto, mas decidiu não seguir com a execução, retardando essa etapa. Depois de alguns meses, o cliente começa a executar e decide fazer ajustes no projeto. Em geral, esses ajustes acontecem para reduzir o investimento. Chama então o profissional e solicita modificações, mas não quer pagar por isso. Evite esse contratempo, estabelecendo em contrato que, uma vez aprovadas as etapas de projeto, qualquer alteração terá uma remuneração adicional. Não cometa o erro de embutir no valor do projeto algumas visitas na etapa de execução para orientar prestadores de serviço. Com certeza, insisto, com certeza, o cliente vai abusar, exigindo muitas orientações adicionais pelo WhatsApp e também por visitas adicionais sem remuneração. Venda o serviço gerenciar projeto, como eu já mencionei aqui. Outra tarefa realizada sem remuneração é a produção, que inclui a escolha dos tapetes, quadros e elementos cenográficos. Em geral, esses itens são consignados na casa do cliente. O problema é que muitas vezes o cliente não compra quase nada e aí nem a reserva técnica o profissional recebe. Cobre uma taxa de saída para executar o trabalho e, seja qual for a decisão do cliente, de compra ou não daqueles itens que foram consignados, você já estará sendo remunerado, remunerada. E assim, minha gente, chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para você ficar por dentro das novidades que a gente posta aqui. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo vídeo.